Sobre o fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Organizações Digitais e Modelos de Negócios. Bem-vindos, alunos e alunas da Univesp, para mais uma aula da disciplina Organizações Digitais e Modelos de Negócio. Hoje falaremos sobre o MVP e os ciclos de feedback, em continuação a Lean Startup que nós vimos na última aula. A professora Luciana Cesarino usa brincos, vestido longo azul e sandália bege. No estúdio da Univesp, com fundo amadeirado e puffs verdes e azuis, a docente está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita da professora em um plano mais aberto do estúdio. Os slides alternam entre fundo branco com letras pretas e fundo transparente com letras brancas. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula: desenvolvimento de MVP e ciclos de feedback. No canto inferior direito, um dedo indicador toca uma interface digital representada por um círculo luminoso, central, conectado a outros ícones. Um carrinho de compras, um notebook, um headset e um envelope. Bom, pessoal, o objetivo da nossa aula, então, será compreender o conceito de MVP, aprender sobre os ciclos de feedback, como eles funcionam na melhoria contínua, explorar ferramentas e exemplos práticos, como o caso do Uber, e fazer com que vocês também possam ter um pensamento crítico de como aplicar MVP e ciclos de feedback em projetos pessoais ou profissionais. Importante vocês terem claro que MVP e feedbacks, eles fazem parte da filosofia Lean, tá? Então, não é uma coisa nova ou adicional. Eles são ferramentas ou eles são processos que fazem com que a empresa consiga seguir essa metodologia enxuta, tá? E hoje nós vamos adentrar um pouco mais para conhecer eles a fundo. No slide dos objetivos da aula, os tópicos: compreender o conceito de MVP, produto mínimo viável, aprender sobre os ciclos de feedback e a sua aplicação na melhoria contínua de produtos, explorar ferramentas e exemplos práticos, como o caso do Uber, para ilustrar a aplicação desses conceitos, estimular o pensamento crítico sobre como aplicar MVP e ciclos de feedback em projetos pessoais ou profissionais. Abaixo, a ilustração de 5 pessoas sobre uma grande seta amarela em direção a um alvo circular azul e branco. Um homem e 2 mulheres correm enquanto um dos homens observa através de um telescópio e o outro segura um megafone. Ao fundo, elementos gráficos semelhantes a prédios, folhas e nuvens. Então, o que é um MVP? É um Minimal Viable Product. O que isso significa? Um produto mínimo viável. É um conceito no desenvolvimento de produto que se refere à versão mais básica de um produto que pode ser lançada no mercado. Então, nós não estamos falando nem de um protótipo e nem de um produto final. Nós estamos falando de algo no meio. Algo que apresente a proposta de valor, mas que ainda tem um monte de ajuste para ser feito. Ajuste de entrega de valor, ajuste de captura de valor, ajuste até de criação de valor. Então, vamos supor que você tenha feito uma invenção ou que uma startup tenha crescido para fazer uma integração de sistemas do SUS, para integrar todos os dados dos pacientes. Então, ele vai criar um MVP de uma seguinte maneira: ele cria o aplicativo, o programa integrador dos dados, mas ele não sabe ainda, por exemplo, quanto ele vai vender, por quanto ele vai vender, quem vai comprar esse sistema. Ele não sabe ainda como ele vai disponibilizar, se por meio de licenciamento, se por meio de subscrição, se vai ser um pacote só, se vai vender como consultoria. Então, é um produto que você já tem o valor definido, a proposta de valor, mas ainda é preciso fazer vários ajustes, e esses ajustes vão vir como? Pelo feedback, certo? No slide explicado pela docente intitulado "O que é MVP?", as informações: um MVP, Minimum Viable Product, ou produto mínimo viável, é um conceito no desenvolvimento de produtos que se refere à versão mais básica de um produto que pode ser lançada no mercado. À direita, esquema circular e contínuo do MVP,
Ele é composto por etapas ilustradas e conectadas por setas curvas em sentido horário. Construir, muro de tijolos, mensurar, gráfico de linha e aprender lâmpada acesa. Novo slide com os objetivos do MVP citados pela professora. Então, os objetivos do MVP serão oferecer as funcionalidades essenciais para atender às necessidades iniciais dos clientes. Então, no caso, clientes, usuários do SUS que têm dados fragmentados, não têm histórico de protocolo, e também agentes de saúde, médicos e enfermeiros que atendem o paciente sem nenhum histórico, sem saber quais foram os atendimentos anteriores. Essa seria a dor do nosso cliente. Só num exemplo, tá, gente? Minimizar o tempo, o esforço, os recursos necessários para o desenvolvimento. Então, se a gente puder testar esse produto sem ele estar ainda lançado, com logo, com CNPJ, com um contrato social, com tudo pronto, com investimento, a gente vai economizar recursos se a gente precisar fazer ajustes. A gente vai precisar fazer ajustes. Então, essa é a ideia do MVP. Essa abordagem também permite testar a ideia do produto, coletar feedbacks e realizar iterações rápidas antes de investir no desenvolvimento completo. Então, é o que eu acabei de falar, né, pessoal? Slide com os objetivos do MVP citados pela professora. Em um novo slide, imagem comparativa de um MVP. Na parte superior, sob o título Não é um MVP, um X em um círculo vermelho seguido por um pneu. A parte inferior de um carro, a carroceria e um carro completo. Abaixo, sob o título É um MVP, um sinal de verificação seguido por um skate, uma bicicleta, uma lambreta e um carro. Todos os veículos são azuis com detalhes amarelos, roxos e cinza. Então, olhando essa figura, a gente consegue ver que só um pneu, só uma parte do carro, só a carroceria, só o chassi, não é um MVP, tá? Então, por que não? Porque a gente tem aí partes do seu modelo de negócios, não o seu modelo de negócios inteiro. Já a segunda linha, que mostra o skate, a bicicleta, a motoquinha, lambreta e o carro, sim, pode ser considerado MVP, porque é o produto completo, é o sistema completo, é a entrada, o processamento, a saída e o feedback. Então, quando você apresenta, pode ser que a cor não esteja correta ainda, pode ser que a motorização ainda não esteja completa, mas o protótipo do que vai ser esse produto com todas as suas funcionalidades, ele já pode ser apresentado ao público. E essa primeira apresentação ao público vai te dar um feedback valioso. Então, como eu falei para vocês, o MVP vai estar sempre entre o protótipo, que é o teste, né, a construção do teste do produto, e o produto final, já com toda a operação fechada, prontinho para ser vendido. Para continuar relevante no mercado, as empresas precisam estar em constante melhoria. Para isso, é preciso adicionar novas funcionalidades aos produtos já existentes ou lançar sempre novos produtos. Então, por isso que o MVP é uma maneira rápida de inovar. É uma maneira que está muito mais ligada à inovação incremental do que a inovação de ruptura, mas ele também pode servir para... É um método que é também viável para a inovação de ruptura. No slide abordado pela docente, o título MVP e o desenvolvimento ágil de produtos e as informações. Para continuar relevante no mercado, as empresas precisam estar em constante melhoria. Para isso, é preciso adicionar novas funcionalidades aos produtos já existentes ou lançar novos no mercado. É preciso continuar inovando. Abaixo, imagem comparativa entre protótipo, MVP e produto, composta por um donut em 3 estágios. Protótipo: apenas o contorno. MVP, preenchido de rosa, e produto finalizado com cobertura e granulados. E considerando os produtos vão servir para resolver problemas do cliente, como inovar de forma eficiente para aliviar a dor dele. Então, o MVP surge justamente para dar esse suporte de você não ter que fazer o investimento todo no produto final e, ao mesmo tempo, conseguir fazer a proposta de valor total, entregar, capturar e criar o valor e jogar para o cliente para poder testar e ter o seu feedback de usuário.
No slide explicado pela professora intitulado MVP e o desenvolvimento ágil de produtos, o texto, considerando que produtos servem para resolver problemas das pessoas, como inovar de forma eficiente e que realmente alivia a dor do seu público, o grande desafio é lançar produtos que entreguem valor real. O Minimum Viable Product, ou MVP, é um meio para colocar em prática um produto digital e transformá-lo em algo realmente valioso, ouvindo feedbacks. Você pode testar a sua ideia diretamente com o usuário. Principais características do MVP. Apenas funcionalidades essenciais, então o MVP foca nos recursos essenciais que resolvem os problemas do usuário, deixando funcionalidades adicionais, ou seja, as coisas que a gente vai agregar, tipos de pagamento, versões, depende se é serviço ou produto, estilos, forma de entrega, todas essas outras questões, né, outros atributos para depois. Tem que ter o ciclo de feedback com os clientes, ou seja, ao lançar um produto básico, as empresas conseguem obter feedback valioso do usuário final, ajudando a moldar os passos seguintes. Tem que ter a iteração rápida, que nós já falamos, né? Identificar como funciona a melhoria rapidamente, aprendendo com os insights do cliente. E o custo-efetividade, reduz o risco financeiro de você não ter sucesso no mercado todo, tá? Slide com as principais características do MVP e os tópicos. Apenas funcionalidades essenciais. O MVP foca nos recursos essenciais que resolvem o principal problema dos usuários-alvo, deixando funcionalidades adicionais para serem desenvolvidas posteriormente. Ciclo de feedback com clientes. Ao lançar um produto básico, as empresas conseguem obter feedbacks valiosos de usuários reais, ajudando a moldar os próximos passos do desenvolvimento. Iteração rápida. O MVP permite testar hipóteses, identificar o que funciona e fazer melhorias rapidamente com base nos insights dos clientes. Custo-efetividade. Reduz o risco financeiro associado ao desenvolvimento de um produto completo, que pode não ter sucesso no mercado. Então, quais são os benefícios? Passando rapidamente. Reduz custo, lançamento rápido, oportunidade de aprendizado e eficiência nos recursos, né? No slide dos benefícios do MVP, os tópicos. Redução de riscos. Um MVP permite validar ideias antes de um grande investimento, diminuindo as chances de fracasso. Lançamento rápido. Empresas podem entrar no mercado mais cedo e estabelecer uma presença inicial. Oportunidade de aprendizado. A interação direta com os primeiros usuários ajuda a refinar o produto e garantir que ele esteja alinhado com as necessidades do mercado. Eficiência de recursos. Equipes podem priorizar o que realmente importa para os clientes, evitando desperdícios de recursos e funcionalidades desnecessárias no mercado. E a diferença entre um MVP e um produto final? Então, mais uma vez, MVP não é protótipo e não é produto final. Ele é uma versão que pode parecer rudimentar, mas tem o suficiente para atrair usuários e validar a ideia. Após o lançamento do MVP, o produto é aprimorado continuamente com bases nas interações e no retorno aos clientes. Então, por exemplo, um MVP de um aplicativo de entrega de comida pode incluir apenas a funcionalidade de listar restaurantes e aceitar pedidos. Recursos adicionais, como filtros avançados, que tipo de comida, quanto tempo de entrega, se o entregador é parceiro, não é, sistema de avaliação, notificação, isso pode ser feito depois. O importante é, as pessoas comprariam, as pessoas pagariam, as pessoas usariam esse tipo? Em resumo, então, o MVP é o primeiro passo para transformar uma ideia em realidade, garantindo que o produto final seja construído com base em dados reais e nas necessidades dos usuários. O slide lido e explicado pela docente é intitulado Diferença entre um MVP e um produto final. Como eu disse para vocês, não é protótipo, não é produto final. E um excelente exemplo para a gente é a gente pensar num bolo. Vamos supor que a gente esteja tentando criar um bolo de casamento. O protótipo seria uma maquete do bolo.
seria o bolo de isopor. Então, você sabe como vai ficar o bolo, você vê como é que vai ficar o bolo, você entende, mas você pode comer o bolo? Não. Então, falta aí o feedback do cliente para saber se de fato ele entrega valor. E um MVP? O MVP seria um cupcake, que não é o bolo, mas tem toda a funcionalidade do bolo num tamanho menor. Eu acho que esse exemplo deixa bem claro para a gente a diferença entre eles, né? No slide abordado pela professora, as informações. Vamos desenvolver um bolo de casamento. Uma alternativa comum seria construir um bolo de isopor. Esse seria um protótipo excelente para mostrar o potencial aspecto do bolo de casamento, permitindo que, por meio dele, se avalie se o cliente aprova sua estética, seja por uma foto ou pela maquete de isopor. Por outro lado, a abordagem do MVP é diferente. Nesse contexto, um cupcake atua como o MVP do bolo. Ele permite que o usuário tenha uma experiência real, que neste caso é degustar. Apesar de ser muito menor que o produto final, aqui o bolo de casamento, ele é eficaz para validar aspectos como sabor, gosto e até mesmo oferecer uma prévia do design. O termo protótipo e o trecho cupcake atua como o MVP do bolo estão destacados em amarelo. No canto inferior direito, foto circular de um cupcake com forminha azul e cobertura branca sobre os dedos da mão de uma pessoa. Vamos falar então agora sobre ciclos de feedback. Bom, agora que vocês já passaram pelo MVP, vamos tentar então entender como é esse processo essencial da linha startup que abrange um processo de contínuo de testar, coletar dados e informação e fazer melhorias no produto. Slide intitulado Introdução aos ciclos de feedback com os tópicos. Agora que você entende o MVP, vamos falar sobre os ciclos de feedback. Processo contínuo de testar, coletar informações e melhorar o produto, essencial na metodologia Lean Startup. Então, primeiro, a Lean é uma filosofia. E a filosofia da Lean inclui a melhoria contínua. A melhoria contínua, ela parte do princípio de que você nunca vai acertar 100% ou errar 100%. Sempre você vai estar no processo. É fluido, tá? Não tem começo e fim. Então, que cada dia, isso é uma filosofia geral, tá, gente? De produção, de gestão de empresas. E que cada dia é um novo dia e que cada vez você está ajustando. Você está sempre num ciclo de ajuste. Às vezes mais lento, às vezes mais rápido, mas nunca você vai chegar no ideal. Você vai estar sempre entusiasmado com o processo de melhoria. Então, vamos supor que você queira, lembra do nosso processo da Lean? Construir, medir e aprender. Então, construir é criar o MVP. Medir é avaliar o que os clientes acharam do nosso cupcake. E aprender é ajustar o cupcake para a versão final do bolo. Esses são os ciclos que a gente já sabe. No slide abordado pela docente, o título Etapas dos ciclos de feedback e as informações. Os ciclos de feedback seguem 3 etapas principais. Construir, cria uma versão básica do produto, exemplo, o MVP. Medir, avalie o impacto no mercado, coletando dados e feedbacks. Aprender, use os dados para ajustar e melhorar o produto. À direita, ícone do Instagram e a foto de um iPhone preto na mão de uma pessoa. E aí a gente tem a diferença entre o explore e o exploit. O que seria isso? O slide está em inglês, mas ele é muito simples, né, gente? Ele vai trocar, a única coisa que ele vai trocar é que no ciclo à esquerda do explore, do explorar, você vai ter ideias iniciais, ideias de tentativa, trial ideas, e na hora entre construir e o medir, você tem um experimento. Então, você vai criar uma hipótese e vai atrás da hipótese. No exploit, você já tem da concepção Lean, você vai criar o MVP ao invés do experimento. Você vai tentar gerar um protótipo com funcionalidades que tenham toda a geração de valor que o produto final vai apresentar, mas que você já possa testar imediatamente. Então, é quase que como se no experimento nós testássemos com dados secundários
e na fase do MVP nós testássemos com dados primários, diretamente com o consumidor. No slide explicado pela professora, imagem com 2 fluxos cíclicos lado a lado que representam os conceitos Explore e Exploit. Ambos são formados por 3 etapas ilustradas e conectadas por setas vermelhas em sentido horário. À esquerda, no fluxo Explore, as etapas Idea, lâmpada acesa, Experiment, frasco Erlenmeyer e Data, lupa. A seta entre Idea e Experiment é rotulada como Build, entre Experiment e Data como Measure e entre Data e Idea como Learn. À esquerda do fluxo, uma seta pontilhada nomeada Trial Ideas indica a etapa Idea. À direita, no fluxo Exploit, o mesmo ciclo com a etapa Experiment, substituída por MVP, representada por uma caixa aberta. À esquerda do fluxo, uma seta pontilhada nomeada Lean Inception indica a etapa Idea. Aí a gente pode ter diferentes ferramentas de coletar esses dados e capturar esse feedback, tá? Então, quais são essas ferramentas? A gente pode fazer entrevistas diretas ou focus groups, grupos de foco com os nossos usuários. A gente pode fazer formulários através do Typeform e do Google Forms, pedir que eles coloquem lá as impressões que eles tiveram. A gente pode fazer uma análise de comportamento utilizando ferramentas como o Hotjar e o Crazy Egg para entender as interações com o produto. Então, quanto tempo o cliente ficou olhando o site, o que ele apertou, onde ele não apertou. Ou isso pode ser também feito por eye tracking, por exemplo, se o cliente está olhando uma vitrine, uma gôndola, e você tem uma ferramenta que vai rastreando onde ele está olhando, o que ele para olhar mais, quando ele olha um rótulo, quanto tempo ele olha o rótulo, o que ele percebe, qual que é a sequência que ele olha os preços. Então, são todas estratégias que a gente utiliza para tentar mesmo captar o feedback do cliente e poder melhorar e construir nossa plataforma de serviços e produtos melhor. E tem também o Google Analytics, que é uma ferramenta fantástica, né? Que para quem trabalha com a parte de marketing digital é uma mão na roda, porque ele te mostra todo o percurso, todo o comportamento do cliente, o cliente que entrou e só saiu do site, o cliente que navegou, o cliente que abandonou o carrinho, o cliente que compra várias vezes, os hard users, ou seja, todo o comportamento do cliente está ali num dashboard prontinho para você. No slide das ferramentas para coleta e análise de feedback, as informações. Como coletar feedback de forma eficaz, informações qualitativas. Entrevistas, obtenha opiniões e ideias diretamente com os usuários. Questionários, use ferramentas como Google Forms e Typeform. Análise de comportamentos, ferramentas como Hotjar e Crazy Egg para entender interações no produto. Dados quantitativos, Google Analytics. Monitore taxas de conversão, retenção e comportamento dos usuários. Aqui uma comparação entre o Hotjar e o Crazy Egg, tá? Eles vão fazer o quê? Ele está comparando qual o melhor mapa de calor, né? Para o seu website. Então, são duas ferramentas, só para vocês terem noção de como é a interface das duas e como elas conseguem, então, comparar a avaliação dos usuários, né? Então, quais dos infográficos gerados foi mais bem aceito pelo consumidor? Então, aí vai de vocês também a usabilidade e a amigabilidade, a facilidade de navegar com uma ou outra ferramenta. No slide explicado pela professora, o título Hotjar versus Crazy Egg. O subtítulo Which Heat Mapping Software is Best for Your Website? E 2 capturas de telas lado a lado. À esquerda, a interface do Hotjar, que exibe um cabeçalho branco e cinza. Abaixo, uma barra lateral à esquerda com um painel de controle e ao lado, um quadro com itens listados. À direita, a interface do site Crazy Egg com cabeçalho branco, barra lateral à esquerda com um painel de controle em azul e ao lado, uma lista com informações. E temos também o teste A e B.
Teste A e B é um teste rápido, em que a gente apresenta 2 versões do produto e a gente pede para o cliente escolher, sem muitas delongas. E aí, através do A e B, a gente consegue ter quase que um ranking das funcionalidades. Então, por exemplo, você pode comparar 2 produtos, colocar os 2 produtos e pedir que ele escolha um, ou você pode falar assim, tantos reais a mais e entrega na sua casa. Uma funcionalidade de um software, por exemplo, entrega do boleto no seu e-mail ou notificação de aplicativo por SMS. Então, você vai dando caminhos para o cliente, A ou B, e que ele vai escolhendo. É mais fácil para o cliente, mas é mais difícil para quem faz. Porque você precisa ter um pouquinho de experiência para não conduzir o cliente, para você não dar a resposta já conduzindo ele de uma maneira que você quer que ele responda, né? E você tem que ter uma habilidade para que as perguntas sejam exaustivas, que A realmente não seja B, que não seja uma coisa que ele fala, mas é meio a mesma coisa, eu não entendi muito bem, tá? Então, as métricas têm que ser muito claras para poder fazer o teste A e B. No slide abordado pela docente intitulado Ferramentas para coleta e análise de feedback, o texto Testes e validações práticas, testes A e B. Compare 2 versões do produto e avalie qual funciona melhor. Avaliação de feedback dos clientes. Leia e analise comentários, reviews e notas de satisfação. Identifique padrões nos feedbacks positivos e negativos. Use insights para melhorar a experiência do usuário. Dica importante: foque sempre em métricas acionáveis que ajudem a identificar o que precisa ser ajustado e como isso impacta o produto. À direita, imagem comparativa da interface de 2 celulares. O celular A, à esquerda, possui a interface roxa e branca com a organização de blocos coloridos na horizontal. O celular B, à direita, possui a interface amarela com a organização de blocos coloridos na vertical. Abaixo de cada aparelho, gráficos indicam os resultados. A versão A tem 25% de conversão e possui um sinal de verificação, enquanto a versão B tem 5% e um X vermelho. Muito bem. E aí, gente, eu vou falar rapidamente sobre o pivotar. O que é o pivotar? Pivotar é quando a gente erra e a gente tem que refazer o MVP. E aí, no livro, né, do professor Rice, ele coloca 10 maneiras de pivotar. Então, se você não quer falar erro, começa a falar pivotar. É uma maneira legal da gente falar, em vez de falar, foi um fracasso. Você fala, não, agora teremos que pivotar o MVP. Do zoom in, uma única feature, um único atributo do seu produto se torna o produto inteiro. Então, os clientes gostaram só de um atributo. O resto não gostou de nada. Então, você vai lá e zoom in, dá um zoom com a sua lente, pega só aquele atributo. Ou o contrário, zoom out. Seu produto tem uma única coisa, mas o cliente queria mais. Segmento do cliente. O cliente não foi exatamente o cliente que você queria ou não é para aquele público. Fazendo um produto para mães, mais de 2 filhos, idade X, renda tal, e você vai e avalia isso por homens, jovens, universitários, e aí você tem um erro muito grande, um viés de avaliação. Erro na necessidade do cliente. O cliente não consegue entender o que você está propondo. Isso é muito comum com as startups. Slide com o título Quando pivotar e as informações. Pivotar não é desistir, pivotar é ajustar a direção do seu produto. Segundo o autor de Lean Startup, Eric Rice, pivotar é mudar a estratégia sem mudar a visão. Rice compartilha que você pode pivotar seu negócio de 10 maneiras diferentes. Pivô de zoom in, uma única feature do seu produto se torna o produto inteiro. Pivô de zoom out, seu produto atual se torna uma única feature de um produto maior. Pivô do segmento de cliente, seu produto é reposicionado para um segmento diferente de cliente. Pivô da necessidade do cliente, seu produto é ajustado com base em uma maior compreensão ou novas revelações sobre as necessidades de seu cliente. Erro de plataforma. Você oferece, mas oferece numa plataforma estranha, que não tem muita
muita interação com o cliente. Erro na arquitetura, ou baixo volume ou alto volume. Erro na captura de valor, cobrou mais do que devia. Erro no crescimento, você deixou de crescer rápido, aí as empresas concorrentes vêm e tomam seu mercado. Erro de canal de venda errado, erro de tecnologia ultrapassada. Então aí ele criou esses 10 pivôs para a gente poder olhar. Novo slide com a continuação das maneiras de pivotamento. Pivô de plataforma. Seu produto é entregue em uma plataforma diferente. Pivô da arquitetura de negócios. Você ajusta seu produto e seu negócio de alta margem e baixo volume para baixa margem e alto volume, ou o contrário. Pivô de captura de valor. Seu produto muda a forma de cobrança de seus clientes. Pivô de motor de crescimento. Sua estratégia de crescimento muda para alcançar um crescimento mais rápido ou mais lucrativo. Pivô de canal. Você muda como e onde vende seu produto. Pivô de tecnologia. Você altera a tecnologia sobre a qual seu produto é construído. Para terminar a nossa aula, a gente vai falar do Uber, porque o Uber ele usou o MVP para começar e os ciclos de aprendizagem. Então, a Uber nasceu para resolver um problema óbvio, né? Dificuldade de encontrar transporte confiável, rápido e acessível. Então, o problema para os clientes eram os táxis caros, indisponíveis nos horários de picos e o transporte público lotado, né? E falta de transparência nos preços também dos taxistas. O slide lido e explicado pela docente é intitulado Caso Uber, MVP e Ciclos de Aprendizagem. A solução encontrada foi criar um aplicativo básico, ele começou em São Francisco, e conectasse o motorista com o usuário. Funcionalidade simples, solicitar o carro e acompanhar o trajeto. O objetivo era, vai dar certo isso? No slide abordado pela professora, a continuação. Solução inicial MVP. Criaram um aplicativo básico em São Francisco. Conexão entre motoristas particulares e usuários. Funcionalidades simples. Solicitar carro e acompanhar o trajeto. Objetivo: validar a ideia com rapidez e baixo custo. Quais foram os feedbacks? Eu preciso saber o preço antes da corrida. Eu preciso de diferentes tipos de carro. Eu quero saber a avaliação, o quanto que avaliaram já o motorista. Quero uma nota do motorista. Então, aí você começa a ter um monte de feedback, não só dos clientes, mas também dos motoristas. No slide explicado pela docente as informações. Ciclos de feedback contínuos. Feedback dos usuários. Importância da estimativa de preços antes da corrida. Necessidade de diferentes opções de veículos, econômicos e luxuosos. Feedback dos motoristas. Melhorias no sistema de pagamento. Otimização de rotas. No slide seguinte, a continuação. Resultados. Ajustes no modelo e inclusão de novas funcionalidades. Expansão para outros mercados e adaptação às necessidades regionais. Conclusão. O sucesso do Uber reforça a importância de começar pequeno, MVP, testar no mercado real, evoluir continuamente com base no aprendizado. E o resultado é que, com o MVP, você pode conseguir entender quais eram as funcionalidades e a conclusão é que o sucesso da Uber, ele reforça a importância de começar pequeno, testar no mercado real e evoluir constantemente com base nesse aprendizado. É isso, pessoal. Muito obrigada! Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges, Diretora Acadêmica Lubienska Jaquier Ribeiro. Audiodescrição Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Letícia Débora. Revisão Marina Bragiato. Consultoria Lara Souto. Mixagem Leandro Ribeiro. Locução Thaís Lenk.